Olá, pessoal! Meu nome é Renata Paulilo, eu sou neurologista infantil e hoje eu vim falar com vocês sobre a vacinação contra a Covid-19 em pacientes com doenças neurológicas, em especial neuroimunológicas. Essa é uma pergunta que eu recebi muito dos pais nas últimas semanas, durante as consultas, e eu confesso que eu fiquei muito feliz ao receber as fotos dos meus primeiros pacientes acima de 5 anos vacinados nessa semana. Vale ressaltar que os adolescentes já foram, em sua maioria, até com 2 doses vacinados contra a Covid. E eu estava realmente muito ansiosa para ver os pacientes da faixa etária de 5 a 11 anos também vacinados. Bom, muito está sendo dito nas mídias sociais sobre a vacinação das crianças nessa faixa etária e eu não quero, nesse vídeo, falar muito sobre isso, não quero entrar nesse mérito, mas eu queria aqui deixar um recado que, na verdade, todas as sociedades de pediatria e infectologia de todo o mundo, nacional e internacional, está recomendando a vacinação em massa nessa faixa etária, inclusive com recomendações do CDC e um artigo muito recente da Academia Americana de Pediatria e do CDC em conjunto recomendando a vacinação nessa faixa etária. Aqui eu gostaria de falar da vacinação das crianças com comorbidades neuroimunológicas. São doenças muito raras que geram uma inflamação no sistema nervoso central ou periférico, ou seja, uma inflamação do encéfalo, do nervo óptico, da medula espinhal ou dos nervos periféricos ou até da junção do nervo com o músculo. Eu vou citar aqui alguns exemplos de algumas dessas condições que talvez você já tenha ouvido falar, como esclerose múltipla, neuromielite óptica, encefalites autoimunes, a miastenia grave, síndrome de Guillain-Barré, dentre outras, essas são as mais comuns. É claro que cada uma dessas condições tem suas características peculiares de sintomas de apresentação e também levando à presença de sequelas a longo prazo ou não. Mas o que a maioria delas tem em comum é o tratamento, a necessidade de uso de imunossupressor, ou seja, de uma medicação que deixe o sistema imunológico mais regulado para que não gere novas inflamações no sistema nervoso. Os pacientes imunossuprimidos que fazem uso de medicações para regular o sistema imunológico, seja por causas neurológicas ou não, como por exemplo os pacientes oncológicos que foram submetidos à quimioterapia e que estão imunossuprimidos também, necessitam de cuidados muito importantes com a sua saúde. É claro que isso vai depender do grau de imunossupressão, ou seja, por quanto tempo usou a medicação, qual medicação usou, há quanto tempo está sem medicação. Mas, de modo geral, devemos ter muito cuidado com infecções nesse grupo. E você sabia que existe, sempre existiu, não é por conta da pandemia, um calendário especial para a imunização dos pacientes imunossuprimidos? Algumas vacinas são recomendadas nesse grupo de pacientes para evitar que eles tenham manifestações graves de doenças que são evitáveis, preveníveis. É por isso que quando a vacinação da Covid foi iniciada no país, esse grupo de pacientes teve a prioridade. E isso não vai ser diferente para as crianças acima de 5 anos. Se a criança é portadora de uma condição que afeta o sistema imune, seja ela neurológica ou não, a vacinação deve ser prioritária nesse grupo. O que a gente deve é garantir que as nossas crianças com comorbidade tem a possibilidade de se prevenir para a manifestação grave da Covid-19. Eu acho que isso já ficou bem claro em um ano de pandemia, a prioridade dos pacientes imunossuprimidos. Mas a pergunta é, e os pacientes com doenças neuroimunológicas que estão estáveis e não estão usando medicamentos imunossupressores no momento? Por exemplo, uma criança que teve uma encefalite autoimune há 1, 2 anos, na época usou uma medicação imunossupressora, mas agora, do ponto de vista imunológico, não está mais usando nenhuma medicação, por mais que ela tenha ou não uma sequela neurológica do que aconteceu. Ora, apesar de não ter prioridade na vacinação, essa criança ela precisa ser vacinada. E a dúvida dos pais e familiares, que muitas vezes chega para mim, decorre do fato de um medo que a vacina reative o problema neuroimunológico pregresso.
Ou seja, que a vacina seja um desencadeante para a condição que estava antes controlada volte a manifestar sintomas. Sobre isso, felizmente, a ciência pode nos mostrar, tanto por dados mais antigos de outras infecções e vacinas, como pelo próprio período de vacinação em pacientes adultos com comorbidades neuroimunológicas, que o risco é muito, mas muito pequeno. Nós já sabemos, e essa é uma informação de décadas, que as doenças neuroimunológicas elas podem ser desencadeadas por infecções. Inclusive, nós temos estudos comprovando que, por exemplo, a incidência do ADEN, que é um tipo de encefalite imunomediada, reduziu significativamente quando a vacinação contra o sarampo, cachumbo, rubéola foi disseminada. Ou seja, é muito mais provável que o vírus desestabilize o sistema imunológico e desencadeie a doença neuroimunológica em comparação com a vacinação. E esse período de vacinação de adultos com doenças neuroimunológicas comprovou que a incidência de recaídas ou de casos novos de doenças neuroimunológicas seguida da vacinação é inferior ao que o próprio SARS-CoV-2 pode gerar. Por isso que diversas sociedades de neurologia e neuropediatria publicaram artigos de revisão, guidelines e recomendações para que os pacientes sejam vacinados na faixa etária pediátrica, mesmo possuindo alguma comorbidade neuroimunológica. A ciência mostra que a vacina é mais seguro do que infectar-se. E é claro que cada caso é um caso. Temos situações especiais que devem ser conversadas com o médico do seu filho para decidir qual é o momento melhor para vacinar, para dar a vacina. Dito tudo isso, eu espero ter esclarecido essa dúvida tão comum. Continuem se cuidando, vacinem-se e não deixem de compartilhar suas dúvidas com o médico da sua confiança.